Mas você já entendia que você tava indo pra um canal que tinha muito a ver com você, assim? Tipo, você já... Eu tava ali, eu já tava ligado no Casimiro, no Pedro Certeza, na Zoeira. Quando falaram que você ia, foi tipo assim, putz, tiro certo, assim. Você não tinha essa ideia? Porque eu não vejo nada de esporte até hoje e não vi o esporte interativo. O esporte interativo, antigamente, era tipo assim, meio que ia naquela parabólica bastante. Sim, é verdade. E tinha umas operadoras que não tinha meio Demorou muito pra entrar numa TV a cabo. Muito. Muito. E aí não tava... Tanto que... Naquele dia que eu falei das emoções, eu não tinha ideia de nada, cara. Também eu sou muito do improviso, assim. Também não estudei nada. O cara falou, vem pro Rio. Eu falei, vamos pro Rio, vamos. Você foi morar lá? Não, né? Não, você ficava indo e vindo. Ficava, toda semana eu ia pra lá. Você fez chegou a fazer Noite dos Craques, não fez? Não, eu fazia... Mas um ou outro, assim, você chegou a fazer? Não, é que eu vou contar essa história que tem a ver com o Noite dos Craques. Por isso que muita gente confunde. Mas eu fiz todos os outros programas. Jogando em casa. Porque aqui em São Paulo, o que aconteceu? Quando eu tinha um programa já aqui em São Paulo que era o Mais 90. Que eram 7 pessoas em torno de uma mesa. Isso. E aí, cara, eu passei assim umas 3 semanas, eu consegui dar boa tarde no programa. Em 3 semanas. Uma eu falei boa, na outra semana eu falei tarde. E eu falei assim, cara, eu sou um cara da conversa, da resenha, mesmo da análise e tal, mas só que os caras se matavam. Pô, o primeiro programa que eu fiz, tava o André Henning de um lado, o Ricardo Martins do outro. O segundo programa foi com esse fone de ouvido. O cara falou, o que é isso? Eu falei assim, não, eu tô ficando surdo aqui, cara. Tampão. A véia surda da Praça é Nossa, ela escutava. Ela veio trabalhar aqui, ela saiu surda. Aí teve um outro dia que eu peguei uma cartolina, escrevi um número lá, 558 mil, não sei. E aparecia assim. Eu falei, o que é isso? Eu falei, é minha senha pra falar no programa. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa. Vocês pagaram dinheiro pra mim? Eu nem sei se alguém ia me contratar. Segundo o Henrique Mazei, ele se antecipou ao mercado porque ele imaginou que ia ter algum tipo de movimento. E aí, como eu não sabia também, ninguém sabia o que ia acontecer. Claro. Porque, na verdade, é o seguinte, o cara foi mandado embora, vamos ver a reação do mercado. Antes da reação, ele me contratou. Sim. Você acha que teria alguma emissora assim que você acha que poderia ter te chamado? Eu acho que o pessoal ia esperar um pouquinho, ver e tal, a reação do público, e eu acho que talvez eu tivesse, que ali era um momento muito bom que eu tava, cara. Mas, enfim, aí... Como em São Paulo só tinha esse Mais 90, em que eu não falava, eu falei, vocês me contrataram para não falar. Pô, vocês jogar dinheiro fora. Aí eles me levaram pro Rio, e no Rio tinha vários programas e tal. E que era bem... Que eu podia falar, basicamente, jogando em casa, aquele Conexão, que era só eu e o apresentador. Verdade, Tinha aquele do domingo, que era o fim do domingo lá, que eu acho que era o Baran que apresentava. Então, tinha várias opções. GV, Getúlio Vargas, isso, incrível. Maravilhoso. E aí eu comecei a passar mais tempo no Rio do que em São Paulo. E aí, como é que foi essa vida de Rio ali? Pô, foi maravilhosa. Gostoso, né? Porque o esporte interativo tinha um lado boêmio. Eu trabalhei na MTV muito tempo. A única emissora que eu vi semelhança com a MTV foi o esporte interativo. Que assim. A MTV, na verdade, a base da MTV era na padaria lá na Real. Real, que você conhece muito bem. Que é onde é a ESPN ainda aqui em São Paulo. Tudo acontecia na Real. Icônica, tudo acontecia lá. Os contratos se fechavam lá, as reuniões se faziam lá. E pra vocês também, que a gente via vocês na pizzaria. Porque o Trajano era muito bar, assim. 6 horas, eles fechavam a lojinha, ia pro bar e lá ele resolvia tudo. Despachava, contratava e tal. Que o ambiente era muito gostoso, o ambiente na Real era muito gostoso. Né? Melhor que a pizza que o pessoal fala. Sim, não, a pizza a gente nem pedia, a gente só ficava sentado. E aí, enfim, daí os caras pegaram e me levaram bastante pro Rio. Mas a minha apresentação foi numa terça-feira, que eu cheguei lá, os caras mostraram tudo, e não sei o que lá. E o esporte interativo, hoje não tem mais esporte interativo, né? Não tem mais o canal e não tem nem mais o nome, chama TNT Esportes. Mas era o que me chamou muito a atenção desde o primeiro momento que eu pisei lá, é que era tudo muito de jovem, cara. Todo mundo jovem, cara. Pode crer. Pô, os caras chamavam de tio, o cara tinha 25 anos, 28 era avô. Só gente jovem. Eu acho que era pra não pagar as pessoas, né? Os caras estavam muito... O meu diretor tinha 19 anos. O Pedro Maranhão. Por exemplo.
Então eles usavam o futebol como um argumento de contratação. Falaram que você vai ser feliz, você vai no... Você não é botafoguense? Você vai no Engenhão toda quarta-feira cobrir o Botafogo, vai lá. Salário? Não, salário não. Não, salário não estamos... Mas assim, tinha um lado muito bom, porque os caras são muito ágeis, assim, e muito de interação e de rede social. Isso, eles são modernos nesse sentido. Quando eu cheguei lá, até brincava, falei assim, toda TV tem uma rede social. O Esporte Interativo é uma rede social que tem uma TV. Mas concordo 100%. Assim. E depois virou isso mesmo, né? Porque os caras perderam a TV. E assim, daí era muita coisa assim de... muita falta de experiência pra tudo. Meu diretor na ESPN, meu último diretor lá no Bate-Bola, foi o Wagner Patti, que era um monstro, assim, um cara que meio que inventou o Amigão e o Antero. Pintava ele de Kiss, os dois, fazia... Pô, o cara é um animal, assim, cara. E aí eu senti um pouco de falta, daí os caras queriam que eu, não jogando em casa, que eu botasse ponto eletrônico. Aí eu tô falando, o cara tava falando no meu ouvido, falando pro Ale Jimenez, que era o apresentador. Aí eu falei assim, cara, me desculpa. O áudio aberto, né? Uma conversa que é entre outras pessoas. Aí o cara falou, não, mas é bom pra saber o tempo. Eu falei, irmão, eu sei o meu tempo, cada um sabe o seu tempo, cara. O tempo não para, já diria o caso. Mas enfim, eu fiquei... Porque são duas escolas diferentes, assim, não são? Muito. Até mesmo a maneira que o esporte interativo aconteceu, que eles eram da internet. Eles começaram fazendo... Isso. Tem uma história, começaram a fazer, acho que era um campeonato brasileiro junto com a Brahma, não sei, tem todo um rolê que eu não lembro claramente. Foram pra Manchete ou Rede TV, depois foram pra TV, sei lá se era TVA durante um tempo e tal, mas isso. Foram e tal, até que conseguiram a Champions e com a Champions chegaram né, falando um breve resumo, assim, né? Tanto que assim, que um pessoal que era da redação foi pra frente da câmera e ficou lá. Era difícil eles... Por exemplo, você foi uma contratação de peso. Sim, justo. Até fora do meio da redação. Depois o Mauro Betting, acho que foi uma outra grande contratação. E depois eu acho que fugi um pouco o padrão. Mas assim, o padrão deles era quem era de lá. Que são, hoje em dia, os apresentadores e comentaristas do canal, certo? Hoje, que eu me lembre, não tem ninguém que não foi formado lá. Perfeito. Como outros caras muito grandes foram formados lá, como a Fernanda Gentil foi formada lá, a Bárbara Coelho, né? Bárbara Coelho, mesmo? Legal. A Bárbara, que eu acho incrível. Um absurdo, assim, incrível. né? Ela faz o Globo... É o de domingo? Esporte Espetacular. Esporte Espetacular. Maravilhosa, sensacional, incrível mesmo. Mas, enfim, e não tinha muito esse negócio de contratar. E aí você foi acho que uma primeira grande contratação. Sim, ou você ou o Peruca, não lembro qual foi o primeiro. Porque o Peruca saiu e depois ele voltou, o Peruquento, o Mauro Betti. E aí eles não tinham muito essa prática assim, né? E tanto que, foi uma festa e tal. E eu fiquei muito feliz porque eu não me sentia abraçado na ESPN depois de 18 anos, pelos caras que trabalhavam comigo, como eu me senti abraçado no Esporte Interativo. Tanto que a minha chegada no Esporte Interativo foi com os caras da emissora repetindo as minhas frases do decreto. Pode crer, fizeram um VT. Todo mundo falando um trechinho de um decreto seu. Curiosamente, não me lembro de nenhuma mulher participando. Mas deve ter sido coincidência, né? Uma coincidência, acaso. Enfim, é um acaso. Mas o Zico falando, o Mauro Betti, enfim, foi uma galera bem legal lá falando do decreto. E aí que nós chegamos nessa terça-feira que não chega nunca. Essa filha da mãe, acabou o mundo, mas não chegou a terça-feira, cara. Porque na terça-feira tava lá, aí os caras falaram assim, você vai entrar no programa. Eu falei assim, que dia? Falei, não, agora vai. Me jogaram numa sala lá num quartinho. Cheio de torcedor, que era um... Caraca, meus malucos. Porque o programa era um passa ou repassa de torcedores. A ideia do programa é muito boa, assim. Torcedores com seu conhecimento. Então o Ale entrou numa salinha que ficavam esses torcedores, era a arquibancada do Fanáticos e tal. E você imagina, Solar, que eu nunca tinha visto... Assim, não é que... Nada do canal. Nada. Eu não tinha ideia. Eu só ouvia dizer que os caras da ESPN falavam muito mal deles. Porque os caras... perderam a Champions pra ele. E aí falava de negócio de grito. Mas sim. Eu não fui, assim, não é que eu não sabia nem mexer. Mas não dei um Google, assim, Esporte Interativo. Só me botaram numa sala com os loucos e você comandando. Aí você jogou pro Luizinho, que era grande Luizinho. Que era gordo até, né? Mais gordão, assim.
E os caras gritando lá, vocês gritando aqui. Aí você falou, tô em casa. Cara, eu nunca tinha visto ninguém daquela turma, só você que eu tinha visto. Sim. Na televisão. Eu falei que, cara, eu não sabia que todo mundo precisava gritar aqui. E outra, o Zeca Camargo tá apresentando o programa. E você fala algo assim na tua entrada. É isso que eu falei. Sobre isso. Eu falei isso. Fala, tô aqui no canal, tem que gritar, né? Agora acabei de descobrir. O zelador tava gritando, agora os caras gritando, o Zeca Camargo. Que loucura é essa, cara? Tipo, avacalhei o canal na minha primeira fala. Mas aí vem cá, você entra no esporte interativo. Antes da gente falar de ESPN, que eu ainda quero falar de ESPN com você, mas assim, você entra no esporte interativo e você surfa lá, né? Você curtiu, você foi feliz lá. Esporte, enquanto o canal era do canal, cara, foi uma liberdade assim. Claro que tinha assim, lá o esporte interativo tinha uma característica que assim, que era que me incomodou como velho que não me desconstruir, né? Que fala. Sei lá como é que fala. Sim, tá certo. Mas assim, tipo, o meu discurso, a minha linguagem de brincadeira, porque é tudo brincadeira mesmo, incomodava algumas pessoas de lá de dentro. Eu nem sabia disso. Fui saber isso do Mazei, depois bêbado, lá em Ipanema. Em algum momento rola essa conversa. Assim, porque é um pessoal muito alternativo e sim, o esporte alternativo sempre é bem eclético nos funcionários. E aí tinha um pessoal que não curtia de jeito nenhum, que era radicalmente contra, sabe? Você faz uma brincadeira... Dani, eu conheço um montão de gente que tem um discurso politicamente correto, sim, você que deve conhecer, e que é um puta escroto, nojento. Sim. E eu fazia as brincadeiras, mas, pra mim, não sei se é herança do futebol ou da minha criação mesmo, pra mim nunca teve diferença de nada, de ninguém, nenhuma. E aí eu fazia as brincadeiras e se incomodava um pouco, mas num primeiro momento, porque nem eu falei, eu cheguei, a primeira palavra que eu falei foi mal do canal. A segunda palavra que eu falei, que eu saí de lá, fui jogando em casa, falei que o Bruno Formiga, que eu também não conhecia, nunca tinha visto na minha vida, que era o comentarista camisinha, chato, ninguém gosta, mas tem que colocar. Então... Mas eu amo o Bruno Formiga, eu amo o Bruno eu também Formiga. Também gosto dele. Ele tem... Um dia eu quero botar vocês frente a frente. Não, mas do Bruno eu gosto dele. Assim, eu acho que assim, ele flerta com uma coisa que eu não gosto na televisão, que é tipo... ensinar futebol pro telespectador. Eu gosto de conversar de futebol. Porque muitas vezes o cara sabe mais que eu, enfim, não tem certo ou errado, tem... São as linhas diferentes, uma linha editorial diferente, digamos assim. Até porque eu, assim, na época que eu comecei a entender minimamente de comunicação, tinha um montão de paquita do PVC. Tipo assim, o PVC é um cara que tem todos os méritos do mundo, não é à toa que ele tá aí brilhando há muito tempo. Mas o que era o PVC? O PVC é um cara que nunca jogou bola, fraco de feição, acho que pra dizer... Não pode, eu acho que ele não vai se incomodar, que ele tem... E que era tipo um nerd, assim, um estudioso. Nerd não tô... Não, no bom sentido. No bom sentido, um cara estudioso e tal. Ali. Que nunca teria espaço nas rodas de futebol. E que pelo talento dele, pela dedicação, pela expertise, ele venceu muito como um comentarista de futebol. Trazendo essa questão da quase uma enciclopédia. Isso. Né? E aí, nessa linha, veio um montão de PVC. Falei assim, podemos entrar aí no futebol, que não era uma área deles. Quem falava de futebol na escola? Eram os caras que jogavam bola, os caras atléticos, os caras E o PVC, ele vai meio na contramão disso e vence. E aí vem uma linha de PVC. Você acha que ele abre caminho, então? Muito. O PVC abre muito. Eu acho que tem uma escola PVC. Para um monte de estudantes de jornalismo que são mais do estilo do PVC e que nunca vem no futebol um caminho hoje em dia por causa disso. Isso, que nunca chutaram a bola nem na escola. E que falam assim, se eu estudar bastante... Mesmo não tendo vivência nenhuma na prática e tal, eu vou ter meu espaço. E teve. O PVC abriu isso. Não é nem o caso do Bruno Formiga, porque o Bruno Formiga, embora seja bem estudioso e tal, ele até chutou a bola. Porque pra mim não é questão de ser profissional.
Tem cara que foi profissional e só fala besteira. Sim. E não entende nada, não sabe transmitir. É que a questão não é jogar bem ou mal. Você tá falando sobre ser mais boleiro, é isso? Eu acho conhecer um pouco mais do universo. Eu acho que você pisar no vestiário, você bater na bola. Porque você fala assim, o cara bateu errado. Não, era pra bater. Mas você bateu na bola quando? Quando que você bateu na bola? Então, aí não dá pra você falar. Por isso que os jogadores gostam de você e os jornalistas... Pode ser. Mas assim, tem uma coisa também da sensibilidade. Porque não é todo treinador que tem uma coisa de sentir, de nascer pra aquilo.